Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas oficialmente ao nosso momento formativo. Hoje, vivenciando a 5ª reunião, já chegamos à metade dessa formação, né? E o tema que nós vamos trabalhar hoje é a recomposição da aprendizagem e a gestão de tempo. E para começar esse momento formativo, eu trouxe uma homenagem para cada um de vocês, para cada professor, para cada educador, para cada pessoa que lida com vidas. Já voltamos. Oi, Vânia. Você não está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? A Vânia não está me ouvindo. Estão? Qualquer coisa, Vânia, sai e entra novamente na reunião, tá? Ser professor é inspirar todo dia. Vocação para quem tem o dom de amar. Vai além de ensinar o beabá. Uma missão tão linda pra se orgulhar. Ser professor é sobre ser amor, educar, cuidar, tantas vidas transformar. Então deixar voar, amadurecer, mostrando os caminhos, mas deixando trilhá-los sozinhos. Então deixar voar, amadurecer, mostrando os caminhos, mas deixando trilhá-los com os próprios pés. Ser professor é sobre ser amor, educar, cuidar, tantas vidas transformar. Então deixar voar, amadurecer, mostrando os caminhos, mas deixando trilhá-los sozinhos. Então deixar voar, amadurecer, mostrando os caminhos, mas deixando trilhá-los com os próprios pés. Verdade, né, pessoal? Ser professor é sobre ser amor. Educar, cuidar, vidas transformar. Mostrando e ensinando os caminhos, mas deixando trilhá-los com os próprios pés. É bonito, né? Eu não conhecia essa música e achei ela tão diferente, tão gostosa de ouvir. Então, eu gostaria que vocês se sentissem acolhidos com essa música. Alguém entrou com o e-mail que não é o e-mail da @escola. Elis Drummond. Oi, prof. Eu entrei com o @escola, mas como eu tô sem câmera, aí eu entrei pelo celular também. Tá bem? Perfeito, Elis. Ótimo. Assim dá certinho, tá? Quem gostaria de ler para mim esse primeiro slide que é tão importante? Fernanda. Pedagogo. Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Oi, boa noite. Estamos te ouvindo sim, Fernanda. Pedagogo. Conforme Instrução Normativa 01/2025 do EDUC-CED, no item 18.3, os pedagogos cursistas do Grupo de Estudos Formadores em Ação têm o direito a, independentemente da carga horária de trabalho semanal, deverá ser destinado em local de trabalho 1 hora e 40 minutos
relógio para a realização das atividades previstas no grupo de estudos. Você deve informar a direção o horário do grupo de estudos e deixar visível em edital na sala dos professores para evitar interrupções. Organize um local onde você, pedagogo, tenha condições de participar com qualidade dos encontros. Pedagogo é aquele que procura conjugar a teoria e a prática a partir de sua própria ação. E nesta produção específica da relação teoria-prática em educação que se origina, se cria, se inventa e se renova a pedagogia. Perfeito. Jean Rosier. Isso mesmo, Fernanda, muito obrigada pela leitura, e esse momento, né, de fortalecer o nosso direito enquanto pedagogos e pedagogas através da instrução normativa é importante. Caso alguém tenha dificuldade em fazer valer esse direito, vocês podem entrar em contato conosco, que a gente vai entrar em contato com a direção e vai fazer, né, uma conversa, vai fazer um pedido para que esse direito seja garantido, para que a formação aconteça com qualidade, tá? E aqui no próximo slide é aquele de sempre, né? Que também precisa ser lembrado em todas as reuniões, que estar presente é importante, mas participar é essencial. Para que sua participação no GE seja ainda mais efetiva e ativa, lembre-se de manter sua câmera aberta. Sua presença será confirmada dessa forma, conforme o previsto no manual do cursista. E aí, né, sugerimos que o acesso às reuniões seja feito preferencialmente pelo computador. A nossa colega Elisa ali está com 2 aparelhos conectados para garantir, né, a câmera aberta, e isso é muito importante, muito bacana. Objetivo da reunião. No encontro anterior, organizamos um acompanhamento de hora-atividade com foco nas metodologias, estratégias e recursos educacionais. O objetivo do encontro de hoje é organizar o acompanhamento da hora-atividade com foco na gestão do tempo, tá? Pessoal, então, da mesma forma que nós trabalhamos na semana passada, utilizando a rubrica que foi fornecida para nós para as observações nos componentes, né, ou melhor, nas unidades curriculares de recomposição da aprendizagem, então nós vamos dar sequência nesse trabalho, então hoje falando da importância da gestão do tempo. Na semana passada, a gente falou de algo muito importante, né? Que é organizar metodologias, estratégias e recursos educacionais diferenciados para estimular a vontade e a participação dos nossos estudantes nas aulas e assim adquirir o conhecimento. Porém, se nós não tivermos uma boa gestão de tempo, a metodologia mais bacana do mundo não vai servir, não vai atingir o objetivo, né? Então, hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre o tempo. E nós temos, então, a nossa agenda, né? Nós vamos ter um momento do acolhimento, vamos falar um pouquinho da nossa experiência e ter para início de conversa, vamos fundamentar a nossa prática, que teoria, né, nos embasa no nosso trabalho, vamos realizar atividade do Em Ação, que vai ser um momento bem bacana, olha só, 40 minutos, então dá para a gente interagir um pouquinho com os colegas, né, nas salas temáticas. E teremos também o Queremos Te Ouvir e a síntese da reunião para fechar esse momento de hoje e poder ir lá para o nosso feriado, certo? Então, vamos lá. Quem poderia ler para mim o acolhimento? Uma de cada vez, um de cada vez. Oi, Cris, você? Obrigada. Pode ser? Pode, com acolhimento. certeza. O tempo é um recurso valioso que não deve ser simplesmente preenchido ou consumido, mas sim preservado e utilizado com sabedoria. O uso consciente do tempo potencializa as oportunidades de aprendizado, ao mesmo tempo em que reduz distrações e interrupções.
Pensando nisso, aqui tem uma perguntinha. Pensando na gestão do tempo de uma aula, quanto tempo existe afinal? Marilene, poderia falar para nós um pouquinho sobre o que você pensa? Vamos pensar na gestão do tempo de uma aula, né? Quanto tempo tem? Se for bem organizadinha, primeiro tem que ser bem planejada a aula, né, professora? Porque você tem lá 50 minutos, né, para fazer, para dar uma aula, no caso, o professor tem uma aula só, né? Então, o que ele vai fazer? Ele tem de planejar, o planejamento dele tem de estar, já tem de entrar, assim, com o que ele vai fazer naquele dia, sabe? O que eu vejo hoje em dia, às vezes acontece na minha escola, né, é que o professor chega muitas vezes com algo assim, eu preciso disso, eu preciso daquilo, sabe? E às vezes ele não planeja o que ele quer, daí não funciona o data show, lá a TV, não funciona, daí ele vai procurar data show, sabe? Então, a gestão de tempo está aí, ele tem de planejar o que ele vai fazer, o que ele vai, sabe? A primeira chamada, porque tem a chamada, leva alguns minutos, daí até ele explicar o conteúdo, até ele procurar, né? Então, ele tem de saber já chegar na sala sabendo o que ele vai fazer, naquele dia, o que ele vai pedir para os alunos, né? Se ele não for planejado com as coisas já certas no que ele vai fazer, o tempo dele vai ficar perdido. Vai ter distrações, vai ter conversas paralelas, sabe? Eu acho que se não tiver um bom planejamento, a gestão de tempo não funciona mesmo. Não sei se foi isso se é isso que é a pergunta, né? Perfeito, isso mesmo. Inclusive, a gente falou muito sobre o planejamento na reunião da semana passada, da importância de planejar, de saber o que vai acontecer, né? Desde 50 minutos, o professor, né, foi bem planejado, já for, ele dá uma aula maravilhosa, sabe? Às vezes tem professor que tem lá 2 aulas e, meu Deus, a aula não rende de jeito nenhum. E daí tem mais gente por causa da bagunça, sabe? Então, acontece, na minha escola acontece isso, sabe? Tem professores que se planejam e tem professores que realmente vão ver o que vão dar na hora também. Ainda bem que é só na escola dela, né, gente? Na nossa, não, né? Então, tá. A Fernanda, depois a Maria Cecília. Não, eu quero contar um relato que eu vi numa escola. A escola ganhou uma verba, foi no final do ano passado, uma verba da escola mais bonita, né? Daí um dos projetos era trocar os quadros. E daí, que os quadros estavam bem feios, tal. E naquele processo de troca de quadro, 3 salas ficou sem quadro. Era, acho que, se eu não me engano, uns 2, 3 dias, e casou nesse dia que eu fui fazer a visita na escola. E daí a professora indignada, porque ela não sabia como que ela queria colocar os alunos para fora, porque ela não sabia como que ela ia trabalhar com os alunos, porque ela não tinha quadro e o Educatron não estava funcionando, daí ela não tinha como dar aula. Daí ela queria colocar os alunos para fora. E daí sim, né? O pedagogo que lute com os alunos no pátio, gente. Daí o professor não sabia dar aula. Olha a falta do planejamento, né? Sim. Lá naquele livro do... Ai, meu Deus, do branco lá, das metodologias ativas, que tem lá, 10. Né? Na aula nota 10. O planeje para o erro, né? A carta na manga. E isso é uma coisa assim que a gente sempre tem que ter, né? A gente tem que ter o segundo plano. Eu preparei uma aula para o Educatron. Não tenho Educatron? Eu tenho que ter uma segunda alternativa. Então, eu não tenho Educatron, não está funcionando, não tem internet, eu não dou aula. Isso mesmo, Fernanda. Perfeito. Maria Cecília? Então, o ano passado, eu fui obrigada a fazer uma reunião com uma professora de português, porque ela não se organizava. Ela ficou muito brava que eu falei que ela não tinha organização. Ela, você está querendo dizer que eu não me organizo? Eu falei, estou. Porque a partir do momento que você entra na sala e começa, aluno vai buscar a folha sulfite, manda aluno buscar a caixa de livro,
Falei, você não se organiza, você perde muitos minutos organizando, em busca do seu material. Chega 2 minutos mais cedo, apesar que às vezes a gente sabe que não dá, que imprevistos acontecem, e já organiza seu material. Porque eu entrava 15 para as 2. Então, os alunos já tinham entrado. Eu chegava, ela perdia 15 minutos esperando eu chegar para pegar as coisas para ela. Aí, quando você se recusa, você é a pedagoga chata, né? É a chata da vez. E eu verdade. sou cri-cri mesmo. Com isso, eu sou muito chata. Perfeito, Maria. Obrigada por compartilhar sua experiência. Então, olha só o que Carveite diz. Embora isso pareça uma questão direta, a resposta não é simples. De fato, a resposta depende do tipo de tempo que você está falando. Não é verdade? Então, quando a gente vai se organizar, a gente precisa ter claro aquilo que a gente pretende naquela aula para não acontecer o que as meninas acabaram ali, né, relatando. Olha, eu vou dar uma aula que eu preciso de um material diferente, eu já tenho que pensar que esse material tem que ir junto comigo para aquela aula, né? Eu tenho que pedir antes para ver se tem esse material. Ah, eu quero fazer cartazes, eu vou usar cartolina. Tem cartolina na escola, eu preciso pedir para o meu aluno trazer, né? Como que eu vou organizar essa atividade? Então, o tempo, ele acontece de diferentes formas. Existem vários tipos de tempo dentro de uma escola, tá? Então, nós vamos conhecer alguns. Aqui, só para complementar, né, que o objetivo desse momento é nós conhecermos esses tempos e sabermos como lidar com cada um deles, qual deles é prioridade, qual deles, né, a gente precisa trabalhar ali com mais esforço. Nós temos, então, dentro da escola, o tempo determinado, que é o total específico da aula. É o tempo de funcionamento específico da escola exigido pelo Estado, que é, por exemplo, 50 minutos uma aula. Nós temos também o tempo disponível. A gente sabe que o professor sai de uma sala e vai para outra, isso leva um tempo. Ele faz a chamada, ele registra a frequência, também leva um tempo. Ele acalma a turma, né? Traz todos para a concentração, que também leva um tempo. Então, o tempo disponível, de fato, disponível para a prática educativa. É o tempo real que eu tenho para as práticas de ensinar e aprender. Nós temos também o tempo de ensino. O tempo de ensino é o tempo real dedicado ao ensino, à instrução, né? O momento em que o professor passa o conteúdo, é o momento da teoria, é o momento que o professor, né, traz ali o descritor que vai ser trabalhado, que vai colocar, né, as habilidades em ação para serem desenvolvidas com o nosso estudante. E nós temos o tempo de envolvimento. Gente, esse tempo, ele é um tempo preciosíssimo, porque é o tempo em que o nosso aluno está envolvido nas atividades de ensino-aprendizagem, tá? É o tempo em que o aluno participa da aula. Nós temos o tempo de aprendizado produtivo, só a palavra já diz para nós, né? É a proporção de tempo envolvido em que, de fato, os alunos estão fazendo as atividades, que os alunos estão interagindo, que os alunos estão aprendendo. E aí vem uma pergunta. Pedagogo, considerando os diferentes tipos de tempo discutidos, em qual deles você observa que os professores dedicam maior parte nas aulas? Eu gostaria que vocês escrevessem no chat, tá? E aí eu vou pedir para a Vânia responder. Lá na sua escola, Vânia,
qual desses tempos o professor se dedica mais? Dentro de uma aula, qual desses tempos ele prioriza? Eu acho que depende muito de professor para professor, né? Mas falando assim, de um modo geral, eu ainda penso que muitos professores dedicam maior tempo à instrução. A gente bate muito nas outras questões do envolvimento e tudo mais, mas eu ainda acho que esse tempo, dentro do planejamento deles, é o que se pratica mais. E esse tempo ali de aprendizado produtivo, às vezes é nos últimos minutos, que às vezes, quando a coisa está ficando, isso tem a ver com planejamento, né, do professor, a gente sabe. É lógico que tem professores que fazem essa gestão do tempo em sala de aula, assim, impecáveis. Eu tive uma experiência o ano passado com um professor de ciências, era simplesmente fantástico, eu não sei como ele conseguia fazer aquilo, sabe? Ele dava 2 aulas seguidas, ele ainda falava para os alunos assim, olha, agora está terminando essa aula, nós vamos iniciar o novo tema, e era assim, reloginho, e tinha, de certa forma, olhando hoje isso que você trouxe para nós aqui, eu acredito até que ele respeitava esses momentos, assim, grande parte, não era só instrução, né, como colocado ali. Perfeito, isso mesmo, Vânia. A gente precisa entender, né, que ao distribuir os tempos de instrução, participação ativa dos estudantes e aprendizado eficaz, nós precisamos considerar essas diferenças entre os diferentes tempos, né? A gente precisa aumentar a oportunidade dos estudantes aprenderem, né? Tem que ter também aquele momento de interação entre as crianças, para que haja o conhecimento ali, ele aconteça de modo diversificado, né? A partir do objetivo que o professor tem ali com a aula. Ter início e fim claro é importante dentro de uma aula, né? Ó, nós vamos começar, o nosso conteúdo é esse, no final também fechar aquela aula, né? Anunciar a transição entre as tarefas, estabelecer rotinas claras, né? Comunicar as tarefas através de comandos claros, monitorar os progressos, manter os registros. E uma coisa que é importante, que a gente já sabe, né? Que o professor ele precisa evitar se prolongar demais sobre o tema, né? Ou ir e vir entre os conteúdos ali, por exemplo. Eu estou trabalhando com vocês a gestão do tempo, e aí a gente começa a falar de indisciplina. Está relacionado. A indisciplina pode prejudicar a gestão do tempo do professor, certo? Porém, eu não posso desfocar da gestão do tempo. Eu posso ir para a indisciplina, trazer um exemplo, conversar, mas o foco de hoje é falar da gestão do tempo, tá? E aí, olha só, nós temos o para início de conversa com uma questão que é para nós agora, tá? Pedagogo, sobre os tipos de tempo discutidos até esse momento, qual deles você considera importante que os professores priorizem no planejamento das aulas? Qual que a gente acha que é o tempo que precisa ser priorizado? A gente sabe que cada um tem a sua função. Eu vou voltar aqui. Escrevam para mim ali no chat. Eu vi as contribuições de vocês aqui no chat, muito bacana, todo mundo participando, interagindo. Aqui a ID colocou para nós, assim, depende de cada professor. A maior parte dedica-se à instrução, ao sermão, e sobra pouco tempo para as demais coisas, né? Olha só. Organização da aula. E agora, qual que a gente acha que precisa ser priorizado? A participação ativa dos estudantes, o aprendizado eficaz, o tempo de aprendizado produtivo, né?
Isso mesmo, a participação ativa dos estudantes é importantíssimo, tá? Ó, vamos imaginar nós. Nós nos encontramos só uma vez na semana, 1h40, e vamos imaginar que esse encontro seja totalmente num monólogo. Eu fico 1h40 lendo e falando com vocês sobre um conteúdo determinado. Vocês iam gostar? Ia ser mais fácil de desistir, não é verdade? Não é gostoso a gente ir lá para salas temáticas, conversar, perguntar para o colega como que está lá na sua escola, como que você faz isso? Ó, eu tenho uma ideia para dar para vocês, eu fiz isso e deu certo. Não é muito mais gostoso? A gente não aprende muito mais? Sabe o que eu percebo? Que quando vocês fazem a autoavaliação lá no final da jornada, vocês sempre citam os colegas, o aprendizado que aconteceu entre as trocas, né? Então, o nosso aluno também aprende nesse momento de troca. E aqui no chat, ó, todo mundo colocou que a participação do estudante é importante ali no processo. Perfeito. Pessoal, para início de conversa, então, a gente já colocou, né, ali a nossa opinião, todos os tempos são importantes, porém a participação ativa do nosso estudante é fundamental para que ele consiga aprender. E quando a gente fala da recomposição da aprendizagem, a gente precisa pensar nesses tempos, né, pensando também nesses níveis diferentes que existem dentro da nossa sala. Deixa eu só ver aqui que teve mais contribuições no chat. Creio que precisa haver equilíbrio, algumas vezes deve-se dar prioridade à instrução, em outras dar prioridade às atividades para os alunos. Não existe uma resposta pronta. Exato. Vamos supor que hoje eu preciso aprofundar um pouco mais na teoria, eu percebo que a turma precisa de uma explicação mais profunda sobre aquele tema. Então, eu posso fazer essa explicação, mas será que eu posso usar alguma técnica para que os meus estudantes também participem dessa explicação, dessa teoria? Eu jogo lá o de surpresa. Vânia, o que você acha? Você já tinha ouvido falar desse conteúdo, né? Vânia, agora peça ajuda para sua colega. Veja lá o que ela sabe, entende? Trazer eles também para esse momento ali teórico é importante. Pessoal, nesse ano letivo, nós temos uma ferramenta que nos ajuda a delinear essa questão, que é a rubrica de observação, tá? Essa... Ficou mudo. Será que a Ana... Isso que eu ia perguntar, travou só para mim ou para todo mundo? Para todo mundo. Travou para todo mundo. Travou para todo mundo. Travou também. Na internet da Travou para todos, porque ela já não está mais. Verdade. Caiu a internet dela, vamos esperar. Quem derrubou a prof? Quem está com a metodologia diferente aí? Metodologia ativa aí. É bem ativo. Jogar arame no fio de luz. Voltou. Ai, meu Deus, voltou. Gente, senta todo mundo. Gente, eu passei isso semana passada, meu Deus, e eu não consegui voltar. Oi, pessoal. A minha conexão... Fica quietinha, a prof voltou. A professora voltou. Eu voltei e a conexão está oscilando aqui ainda. Voltei, caí de novo, voltei, agora voltei para ficar, se Deus quiser. Pessoal, então como que essa rubrica pode nos ajudar a entender o que o professor precisa fazer lá dentro da sala de aula para que ele esteja num nível excelente? Como essa rubrica pode também auxiliar o meu professor a pensar
na sua prática para que ele chegue a esse nível máximo que é o excelente? Então, olha só, nós temos aqui a resposta. O professor realiza a gestão do tempo de modo adequado e flexível aos níveis de aprendizagem dos estudantes, priorizando os momentos da realização das atividades propostas e não apenas os momentos de fala do professor. Se ele faz isso, ele está no nível máximo ali. O que está dizendo ali para nós, então? Que a gente precisa levar em conta o nível de aprendizado do meu estudante, que eu preciso priorizar a atividade em que eles estejam participando, né? E depois a gente vai realizar a nossa atividade do em ação pensando, né, nessas questões aqui que estão relacionadas à gestão do tempo. Eu vou colocar, não coloquei o link, né? Deixa eu colocar para vocês o link da rubrica, apesar de que essa é a nossa companheira de todos os dias lá na escola, né? Todo mundo tem acesso. Ah, tem mais uma contribuição no chat. O envolvimento do educando é o start, mas a forma de organização pedagógica também é importante. Ótima, a Rosana colocou. Aqui, pessoal, fundamentando a prática. Quem poderia ler para mim, por favor? Senão eu vou fazer igual o prof, que vai falar a aula inteira e vocês ficam ouvindo. Carla? Posso ler? Então, vamos lá. Fundamentando a prática. A aula pode ser encaminhada de diferentes maneiras. Entretanto, para que a recomposição das aprendizagens aconteça, devemos planejar uma boa gestão do tempo, para maximizar as oportunidades de aprendizado, considerando 2 pontos. Considerando níveis de aprendizagem dos estudantes, organização das atividades na aula, avaliação para a aprendizagem. Isso mesmo, Carla, muito obrigada, tá? Então, quando a gente pensa na recomposição da aprendizagem, mas não só a recomposição, todos os componentes curriculares precisam pensar, né, nessa oportunidade do aprendizado, levando em consideração o quê? Os níveis de aprendizagem dos estudantes dentro de uma sala heterogênea, né? A Vânia, ela está num nível mais avançado de matemática, mas a Maria Cecília ainda precisa compreender as operações básicas. Se o professor traz só um tipo de atividade, ele pode beneficiar a Maria Cecília, mas deixar a Vânia com tempo ocioso. Ou pode trazer ali, né, para aprofundar o conhecimento da Vânia e a Maria ficar perdida, né? Então, o que eu faço para que isso não aconteça e para que não aconteça a partir dessa ação de ter uma atividade igual para todos em níveis diferentes, de acontecer indisciplina, incivilidade, né? Tudo isso a gente precisa pensar. A gente precisa organizar essas atividades para atender esses diferentes níveis. E a avaliação, ela também precisa compreender que nós temos diferentes níveis. O que a Maria Cecília avançou em relação a ela mesma, né? Talvez ela ainda não chegou lá no nível da Vânia, mas talvez ela tenha evoluído mais do que a Vânia, dentro das possibilidades dela, dentro do que ela sabia, tá? Meninas, usei vocês de exemplo, tá? Mas eu sei que é todo mundo nota 1000 aqui. Gestão do tempo, níveis de aprendizagem e atividades na aula. A Rosicléia tinha erguido a mãozinha antes. Quer ler para nós, Rose? Leio sim, professora. Estão me ouvindo bem? Gestão de tempo, níveis de aprendizagem e atividades na aula. Os estudantes formam grupos heterogêneos. Não há salas de aulas, mas espaços heterogêneos de trabalho. A heterogeneidade
especificidade desses espaços se refere aos níveis de aprendizagem distintos, insuficiente, básico, proficiente e avançado. Estilos de aprendizagem distintos, auditivos, visuais e sinestésicos. Temporalidade de atenção, alternada, seletiva ou concentrada. Aqui tem as sugestões e técnicas de sala de aula que podem auxiliar. Exatamente. Eu até coloquei ali essas técnicas que podem nos auxiliar no chat. Mas antes eu quero falar um pouquinho dos níveis de aprendizagem, os estilos de aprendizagem e a temporalidade de atenção. Os níveis de aprendizagem, eles são construídos ali a partir de duas concepções, que é a taxonomia revisada de Bloom e os níveis de proficiência do SAEB, que todo mundo conhece, né? Através deles, né, os professores conseguem planejar os objetivos de ensino e avaliar o que os estudantes aprenderam, né, de uma forma assim mais levando em consideração cada especificidade, né? A taxonomia tem 6 níveis principais que envolvem as habilidades cognitivas, né, diferentes. Vocês lembram quais são esses 6 níveis principais? Quem lembra da taxonomia de Bloom? Lá no básico nós temos o lembrar e o compreender, né? Daí nós temos depois o aplicar e o analisar, que já é ali no nível mais proficiente, e o avaliar e criar, que está, né, no mais avançado. Isso, Elisângela, analisar, criar, isso, aplicar, né? Lá nos estilos de aprendizagem, a gente sabe, né, que cada pessoa tem um modo de aprender, uma forma própria de processar as informações, assimilar um novo conhecimento, né? E isso conforme as competências e habilidades que ela possui. Então, a pessoa, a forma como ela aprende, ela pode ser diferente, né? Cada pessoa tem um estilo de aprendizagem. Algumas pessoas precisam ouvir, outras precisam ver, né? Outras precisam do toque, são mais sinestésicas, precisam da prática. E ainda existem as pessoas que são multimodal. Vocês conhecem? Já sabem? Quem que é multimodal? Quando a aprendizagem ocorre por mais de uma habilidade. Eu aprendo muito bem vendo. Mas eu também aprendo muito bem escutando. Eu também, né? Tem pessoas que aprendem tem vários estilos ali para aprender. E lá embaixo, no último, que é a temporalidade de atenção, essa é uma parte bem importante, né? Porque a atenção que permite que os estudantes se concentrem nas informações que são relevantes e que eles consigam, então, ignorar as distrações, né? Enquanto a memória de trabalho permite que eles mantenham as informações em mente para realizar as tarefas cognitivamente exigentes, né? E aí nós temos alguns tipos de atenção. Por exemplo, a atenção concentrada é a capacidade da criança de focar em um único estímulo ou tarefa por um período de tempo, sem se distrair. Por exemplo, né, quando você está lendo um livro e consegue manter o foco apenas na leitura, ignorar os sons, as outras coisas que estão ao redor, né? Eu não sei vocês, mas se eu estou lendo um livro e eu estou concentrado, o mundo pode cair, porque eu não presto atenção em nada do que está ao redor. E tem também a pessoa que tem atenção seletiva, né? Que é uma habilidade na qual a pessoa consegue escolher e focar em um estímulo específico, enquanto ignora os outros estilos que estão presentes no mesmo tempo. Por exemplo, numa sala barulhenta, você consegue ouvir e prestar atenção na conversa de uma pessoa específica, ignorando o ruído
ao redor. Então, você seleciona no que prestar atenção. Daí tem a atenção alternada, né, que é a capacidade da pessoa de mudar de foco de atenção de uma tarefa para outra de forma rápida e eficiente. Por exemplo, né, quando você está cozinhando e precisa mexer a panela e atender o telefone, né? Então, você está prestando atenção ali na comida, está prestando também atenção na pessoa que ligou para você, tá? Tem algumas dicas também para melhorar essa atenção, né? Por exemplo, lá na atenção concentrada, sempre estimular períodos curtos e focados de estudo, com pausas regulares. Exemplo, eu vou trabalhar 25 minutos e aí 5 minutinhos vocês vão descansar. Com isso, a gente consegue, né, fazer com que a criança saiba, ó, eu vou prestar atenção, mas daqui a pouquinho o prof vai deixar eu dar uma respirada, né? Ou criar ambientes com pouca distração, com mais silêncio, né? Sem o celular, que agora a gente tem um amparo para isso, entre outras coisas. Para o aluno que tem a atenção seletiva, a gente pode ensinar eles a identificar o que é importante na aula, sempre destacando informações importantes, né? Ensinar isso para o aluno. Praticar exercícios que envolvam filtrar informações, né? Como ouvir a explicação e ignorar as outras coisas que estão acontecendo. Para quem tem a atenção alternada, dá para propor atividades que exijam mudar o foco, como ouvir a explicação, depois fazer a anotação, depois resolver um exercício, né? Ensinar essas estratégias para a nossa criança, para ela conseguir se organizar, né, dentro do tempo e realizar as atividades ali com mais eficiência. Deixa eu mostrar a rubrica, né? Não, a rubrica não. O cardápio. Pessoal, como que a gente pode fazer para colocar isso tudo que eu falei para vocês em prática, né? Então, nós temos um cardápio, desculpa, um cardápio de técnicas de gestão de sala de aula que podem ajudar bastante, tá? Então, ó, tem marque as etapas, colocar lá no quadro, né? Quais são as etapas da aula de hoje? Ó, nós vamos ter um momento que o professor vai explicar, depois vocês vão se organizar em grupos, vocês vão fazer uma atividade coletiva, depois vocês vão ter que apresentar essa atividade para os colegas e a gente fecha a aula, né? Pode ajudar bastante. Tem outras aqui, então depois vocês deem uma olhadinha. E aqui, pessoal, eu trago para vocês alguns questionamentos propositivos relacionados aos níveis de aprendizagem, estilos de aprendizagem, temporalidade de atenção, que vocês podem levar lá para o professor no momento do acompanhamento da hora de atividade, tá? Por exemplo, as atividades atendem os estudantes dos diferentes níveis de aprendizagem? Como que o professor está fazendo para atender esses níveis diferentes lá na sua turma? São oportunizados interações dos estudantes com o conhecimento, onde possam visualizar, ouvir, praticar? O professor está atingindo os estilos de aprendizagem diferente naquela turma? E a terceira, são oportunizados momentos alternados de concentração? Como que está a temporalidade? Como que o professor trabalha isso lá dentro da sala de aula, entendendo que as crianças têm diferentes, né, formas ali de se concentrar? Ok até aqui? Ok? Então, vamos lá. Sueli, você consegue ler para nós? A gestão do tempo, avaliação para aprendizagem?
Sim, professora. Gestão do tempo, avaliação para aprendizagem. Deixa eu virar para ficar maior. Cada estudante possui um ritmo de aprendizagem, influenciado por diversos fatores. Compreender isso permite que os professores ajustem o tempo dedicado à exposição aos conteúdos e atividades. Algumas aplicações práticas incluem ajuste de prazos para trabalhos e atividades, utilização de estratégias de ensino que respeitam diferentes ritmos de aprendizagem, diversificação dos critérios avaliativos e do grau de complexidade dos processos cognitivos exigidos em cada atividade. E Ok? muito bem, obrigada, Sueli. Então, olha só, quando nós compreendemos esses pontos, né, referentes à aprendizagem, nós criamos um ambiente mais inclusivo e formativo, no qual as nossas crianças se sentem desafiadas e apoiadas no seu desenvolvimento. E, entendendo dessa forma, a avaliação se torna formativa, né? Porque cada atividade e tempo para sua realização estão a serviço da aprendizagem. E a gente sabe que é fato que as nossas crianças, os nossos adolescentes de hoje são hiperestimulados, não são? São, né? E cada vez mais eles se mostram curiosos, criativos e ativos, o que faz com que a sala de aula também precise mudar, se adequar, né, à nova clientela que nós temos aí. Ela precisa ser organizada de maneira diversificada, né, para que aconteça ali a partilha do conhecimento entre eles também. Quando nós trabalhamos com a educação, nós estamos focados no ser, não é verdade? Em tudo que envolve o desenvolvimento do ser humano e no que os tornam, né, pessoas melhores. E para que a gente consiga chegar ao nosso objetivo, a gente tem que entender que as inter-relações, né, com as outras pessoas nos afetam e nós também afetamos essas pessoas, né, bem como o meio social em que nós estamos inseridos. Vocês concordam? Então, se vocês concordam, vocês também vão concordar comigo, né, que as nossas ações educativas precisam ser transformadoras, não precisam? Né, nós precisamos aí atender a toda essa clientela que está chegando aí para nós, heterogênea. E agora a gente chega para a parte do em ação, que é bem bacana. Então, agora vamos construir uma pauta de acompanhamento da atividade com foco na gestão do tempo, a partir de uma situação, problema e questão norteadora. Lembre-se de utilizar o que estudamos neste encontro para enriquecer ainda mais esse momento formativo com seus professores lá no ambiente escolar. Então, vou dividir vocês em 3 grupos, cada grupo vai eleger um redator e um relator. Eu vou passar para vocês o material onde vocês vão fazer a cópia. Vocês vão selecionar uma aula do LRCO de acordo com a escolha do grupo, pode ser na unidade curricular de língua portuguesa ou de matemática no 9º ano ou na 3ª série. Vocês vão conversar, vão organizar essa pauta a partir das discussões do encontro e do que vocês já realizam como boas práticas na escola. E para auxiliar vocês, nós temos novamente o exemplo, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. E eu gostaria que alguém fizesse a leitura da situação problema e da questão norteadora, porque é a partir dessa situação que vocês vão organizar, então, a pauta de reunião. Deixa eu convidar quem não leu ainda, quem está quietinho. Vânia, pode ser você? Aí Pode. todo mundo aparece aqui. A Vânia está participando, né? Mas vamos lá, Vânia. Situação problema. No último conselho de classe da 3ª série do ensino médio,
os professores relataram dificuldade na gestão do tempo em aula. Interrupções por barulho e desorganização prejudicam as explicações. Alunos avançados terminam rápido e ficam ociosos, causando distrações, enquanto alunos com dificuldade exigem atenção individual, reduzindo o tempo coletivo. Assim, os professores priorizam conteúdos no quadro, leitura silenciosa e cópia dos slides, deixando as atividades individuais para o final, o que resulta em tarefas incompletas e aprendizado ineficaz. Questão norteadora. Como podemos estruturar um acompanhamento sistemático da hora-atividade dos professores que promova uma gestão de tempo eficaz, potencializando as oportunidades de aprendizado e, ao mesmo tempo, reduzindo as distrações e interrupções? Então, a partir, né, dessa questão norteadora aí da situação-problema, vocês vão discutir para preencher ali, né, a nossa pauta de acompanhamento da hora-atividade. O material, eu já coloquei aqui os links no chat, tá? E aí, pessoal, tem um exemplo aqui de como fazer esse preenchimento. Vocês sabem que esse documento se encontra lá no na nossa atividade avaliativa 2, o slide 8 e o slide 9, né? Então, vocês vão colocar a frente pedagógica de acompanhamento, que é a gestão do tempo, o objetivo. Eu vou só ler o objetivo aqui, tá? E o ponto de atenção como exemplo, depois vocês olham o resto do material lá em grupos, tá? Então, o objetivo, organizar os tempos da aula, priorizando a participação ativa dos estudantes nas atividades para melhorar o aprendizado. Então, esse é o objetivo, né, que a Suzy trouxe como exemplo. Vocês podem fazer do jeito que ficar melhor ali dentro da realidade de vocês. O ponto de atenção, prática educativa centralizada no professor, pouco tempo de interação dos estudantes com o conhecimento a partir das atividades propostas nas aulas e interrupções e distrações. Concordam? Foi isso que aconteceu ali na situação-problema. Aí, na escutativa, vocês vão trazer os questionamentos propositivos, escolher uma aula do LRCO, o descritor e a habilidade trabalhada nesse descritor. Aqui, vocês vão colocar os conteúdos estudados no GE, que serão trabalhados no acompanhamento da hora-atividade. Então, é a gestão do tempo, né? Vocês vão colocar aqui. E o fortalecimento da prática é aquela ideia que vocês vão trazer para o professor, né? Talvez lá uma técnica lá do cardápio, uma metodologia ativa, tá? E aqui os combinados, então. O que vai acontecer a partir dessa conversa, certo? Todo mundo conseguiu acessar o material? Sim? Então, aqui, 3 grupos, ordem aleatória, vou deixar para vocês os 30 minutos, olha que tempão gostoso, né? Vai ficar aqui a Bruna, não, peraí, não é a Bruna, não. É a Cristiane, a Elis, aqui, a Fernanda, a Maria Cecília e a Rosana vão ficar na Meet principal e a Cristiane, tá? Para os outros colegas, vai aparecer o convite para a sala temática, tá? Aqui. Pessoal, eu vou fechar a apresentação para que o grupo 1, que vai ficar aqui na Meet principal, possa, né, compartilhar ali o material e preencher a pauta de acompanhamento da atividade. Vocês ficaram com alguma dúvida? Tudo ok até aqui? Então, eu vou ver se tem dúvida lá nos outros grupos, tá?
Já ficamos já? Tá todo mundo? Grupão? Já ficamos. Então vamos lá. Uma cópia. Aí. Quem que pode ir compartilhando para a gente ir ajudando a escrever? Eu posso compartilhar, se vocês quiserem. Então tá, Fer. Então escreve para a gente aí, por favor. Vou fazer a cópia primeiro, tá? Peraí. Tá. Eu não vou me prontificar porque meu computador tá muito ruim, gente, hoje. Hoje não, na verdade eu tenho que comprar o pacote Word de novo lá, não ficar aparecendo umas mensagens aqui e ele me bloqueia. Mas eu tô pelo celular e é horrível, então desculpa, eu poder não poder contribuir bastante, né? Pelo celular é difícil. Não, mas é com ideia já, a gente pegando a aula fica mais fácil, né? Eu tenho a nítida impressão que eu lembro de você do Instituto de Educação. Ela não ouviu. Quem? Eu acho que eu conheço você do Instituto de Educação. Qual instituto? IEP. Faz algum tempinho, uns 30? Não, eu não fiz IEP. Você não fez IEP? Não fez? Não, eu sou do norte do Paraná. Nossa, eu meu fiz Deus, Cornélio Procópio. Você tem uma irmã aqui, então, hein? Tem que perguntar pro teu pai se não andou por aqui, não. Eu fiz Cornélio Procópio, eu fiz FAFCOP na época em Cornélio Procópio, depois eu vim para Curitiba em 2001, daí trabalhei em Curitiba até 2020, daí 2020 eu vim para o litoral. Opa, pessoal, já temos casa para ficar na praia. Eu tenho uma pousada no litoral, gente. Ah, tem mesmo! Caraca, que legal. Depois vai passar para nós lá no grupo. Lá. Passa, eu tenho uma pousada no litoral, legal. Bem bacana. Quem quiser aproveitar o feriado para descansar aqui, ó, podem vir. Ó, agora está em cima do tempo, mas pode mandar para a gente sim. Então, vamos lá. O nosso é o 1? É. Mas acho que todo mundo é igual, né? Só vai diferenciar só na questão ali da aula que a gente vai escolher, mas ali a situação, o problema é a mesma. Daí acho que a gente tem que pegar uma aula do terceiro ano, porque a situação diz do terceiro, né, pessoal? Me corrija se eu estiver errada. E daí a gente tem que ajudar o professor, então, numa aula do terceiro ano daí. Vamos ver de qual componente. Ah, é assim, aqui, ó. No último conselho de classe da terceira série do ensino médio, os professores relataram dificuldade na gestão do tempo em aula, interrupções por barulho e desorganização prejudicam as explicações. Alunos avançados terminam rápido e ficam ociosos, causando distrações, enquanto alunos com dificuldade exigem atenção e dificuldade, reduzindo o tempo coletivo. Assim, os professores priorizam conteúdos no quadro, leitura silenciosa e cópia dos slides, deixando as atividades individuais para o final, o que resulta em tarefas incompletas e aprendizado ineficaz. Questão norteadora. Como podemos estruturar um acompanhamento sistemático da hora-atividade dos professores que promova uma gestão de tempo eficaz, potencializando as oportunidades de aprendizado e, ao mesmo tempo, reduzindo as distrações e interrupções? Vamos lá, então. Aí. Então, quem está aqui? Fernanda. Maria.
Cristiane, mais quem? Tem mais uma Cristiane. São as crises. Cristiane, quem mais? A Elis, né? Elisângela? Deixa eu ver aqui. Elisângela, é assim mesmo? Deixa eu ver. É S, é com S dela, Daí tá Rosana. ID. E ID Maria, com H, sem H? sem H, normal. ID. Isso. E Maria Cecília. Acho que é aqui, Maria, tá aqui, ó. Deixa eu ver. Só tem uma Maria? Maria Cecília, isso mesmo. Fechou. Agora, o que a gente pretende, então? Que ali ela falou que está mais ou menos parecido com o que a gente quer ali, Fer. Fale para a gente o objetivo. Então, vamos lá. Objetivo: organizar os tempos da aula, priorizando a participação ativa dos estudantes nas atividades para melhorar a aprendizagem. Ponto de atenção: prática educativa centralizada no professor, pouco tempo de interrupção dos estudantes com o conhecimento a partir das atividades propostas na aula, interrupções e distrações. Escuta ativa: como poderíamos organizar o tempo da aula de modo a garantir a explicação dos conteúdos, mas também que os estudantes participem ativamente das atividades? Quanto tempo da aula será destinado para que os estudantes realizem as atividades? Essas atividades envolvem diferentes processos, procedimentos e cognitivos. Não estou enxergando. Procedimentais e cognitivos, ou somente está sendo priorizado a cópia das informações? Será que os estudantes conseguem entender o significado dos conceitos apenas fazendo cópia? Eita lasqueira, velha. Porque ele estava dizendo que eles terminam rápido, né? Terminam rápido alguns, daí cópia dos slides e leitura silenciosa, que são coisas que, né, pode até ter, mas a cópia do slide eu sou quase que totalmente contra, né? E como tem, né, gente? Bastante. Muito. Quando eu estava como tutora, que eu fazia observação em sala de aula, eu via muito isso. A aula que os professores... eles vão copiar dos slides. Meu Deus do céu! Deu o link para eles, não precisa eles copiar dos slides. Que nem copiar do livro, só trocou, né, o formato, né? Passou para a TV e saiu do livro, né? Uma coisa que tem bastante. Então, eu acho que dali no ponto de atenção dá para a gente dar uma mudada ali, Fer, e colocar ali nessa dinamização, acho que desses tempos, né? E daí ele coloca, e tem alunos que terminam bem rápido, porque, né, ficam ociosos, e alunos que demoram e que precisam de mais atenção do professor. Dava para a gente usar aquela estratégia daí, né, gente? Apesar de que a gente não escolheu a aula, mas isso é para todos, para qualquer aula. Colocar o aluno que termina, né, naquele grupo ali para ajudar, né, aquele, como é que chama, que é o que fica a organização da sala, fazendo com que os que, né, conseguem mais rápido pares ajude. Pode ser,
Seria isso? Veja aí, Fer, que na verdade tem que transformar ela num questionamento ali, né? Como é que você ficou ali? Que não dá para enxergar aqui, Fer. Eu coloquei aqui assim, ó. Eu mantive o que estava ali. Deixa eu aumentar mais aqui. Mantive o que estava ali, né? Prática educativa centralizada no professor. Pouco tempo de interação dos estudantes com o conhecimento na prática educativa proposta nas aulas. Interrupções e distrações. Estratégia de organização em que os estudantes que forem terminando a atividade auxiliem os que ainda estão realizando. Eu acho que esse final não, Fer, a gente só coloca, ali é ponto de atenção, então, estratégias de organização do tempo. Acho que a gente só coloca, porque daí isso já é a solução. Então, né, a gente coloca esse final lá para o final daí, depois lá, como nossa dica para o professor. Que acho que é o último item lá. Então, aqui eu coloquei estratégia de organização do tempo, seria isso? Isso, porque essa estratégia dele aí tá meio ruim, né? Tá bem ruim. Daí, qual que é o próximo lá, Fer? Lá naquele slide anterior, acho. Daí ali é a aula do RCO, escutativa. Tá. Isso daí é as perguntas que a gente vai fazer daí para ele. Isso. Como poderíamos organizar o tempo da aula de modo a garantir a explicação dos conteúdos, mas também que os estudantes participem ativamente das atividades? Eu não acho uma boa pergunta. Acho que pensando no que a gente está pretendendo, acho que assim, olhando para a sua prática, olhando para a sua aula, como você pensa, como você está estruturando essa organização, né, desses tempos. Eu acho que para ser um pouquinho mais direta, assim, né, sabe, jogar para ele. Não sei se eu estou sendo muito direta, povo, ajuda aí. Mas fazer ele pensar, né? O tempo? Os tempos, né? Ali, como é que a professora colocou? São os tempos, né? O tempo são diferentes ali, né? Da aula de hoje. Como é que ela falou? Deixa eu ver aqui. Tempo de aprendizagem, tempo de não sei o quê, tempo de não sei o quê. Isso, então, são os tempos, né? Mesmo que ele não saiba esses tempos, que a gente vai estar trazendo para ele, mas ele vai... Olha lá, apareceu aqui. Ele vai estar pensando, então, né? O tempo da cópia, o tempo da leitura silenciosa. Daí nós temos lá. Então, o primeiro lá a gente tira como poderíamos organizar o tempo da aula de modo a garantir a explicação dos conteúdos, mas também que os estudantes participem ativamente das atividades? Esse a gente tira ou deixa para baixo? Eu acho que só reorganiza ele, não é que os estudantes participem ativamente, mas que todos, né? Porque tem uns que participam e terminam rápido, e tem uns que têm dificuldade daí. Eles participam, mas cada um a seu modo. Então, de uma forma que todos consigam. Não sei, pelo menos a minha visão. Fala aí, Rosana. Fala aí, Maria. A Elis está sem fala. Cris também apareça, Cris. Olhando para a sua prática, como é que você percebe? Ai. Eu não vi quem que falou. Olhando para a sua prática, como você... Foi a Rosana. Rosana, não estou ouvindo. Está cortando. Ixi, Maria Rosana, cadê tu?
Aí, voltou. Rosana? Olhando Oi, eu para vou escrever. Escreve no chat que daí eu copio. Como diria meu filho, boa. Porque daí o próprio professor... Oi? Sou eu que estou sumindo? A minha internet que tá ruim? Eu acho que é a minha aqui. Ah, tá. Ah, mas a minha também não tá muito boa, não. Eu estou olhando a lista de conteúdo aqui, Fer, para ver se eu já acho alguma coisa. Estou procurando em matemática. Você quer dar uma olhada na aula do RCO? Tem ali a aula, eu te dou o link. Ah, então ótimo. Vamos lá. Que acho que daí fica mais fácil, né? Tem a aula aqui, ó. Que daí a gente já escolhe e já fica mais fácil. Deixa eu diminuir isso aqui que tá me atrapalhando. Mas tela da Meet. Isso. Ah, é que essa daí é a que já está no slide, né? A gente tem que escolher outra, Fer. Ah, tem que ser outra? Tem que, aham. Ah, eu achei que era essa. Não, a gente escolhe outra. E pode ser de outro componente. Isso, aham. Pode ser tá. Porque daí a gente vai ter que, em cima dessa aula, a gente vai fazer as proposituras daí as proposições para o professor daí. Tá, então eu já vou apagar essa daqui já, porque daí a gente vai ter que colar aqui. Isso. Até o descritor nós vamos ter que mudar, então. Uhum. Então já vou apagar esse também. Daí quem escolher a aula, daí põe o link ali no chat, que daí eu copio. Eu abro ele e copio. Deixa eu copiar aqui. Eu peguei aqui, pessoal, peraí. Função logarítmica, resolução de problemas. Identificar a representação algébrica ou gráfica de uma função. Nossa, essa aqui é muito pesada. Vou pegar uma matéria. O povo mal sabe, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Nossa, mãe do céu, pior que do terceiro é de matemática. Pega um de português. Então, vamos pegar um de português. Então, vamos para lá. Vamos voltar, sair daqui. Deixa eu ver. Recomposição de matemática. Vamos ver. Terceiro ano. Crândios? Não estou achando aqui. Credo, gente, o meu só está puxando lista de conteúdo de matemática. Que estranho. Deixa eu ver onde é que eu estou. Aí de português está bem no cantinho. Acho que achei que não, é que eu estava só na matemática mesmo, daí eu quero que apareça português como? Estava na pasta de matemática. Vamos pegar do terceiro ano mesmo? É, tem que ser terceiro ano. Lá tá É terceiro ano. verdade.
Vamos pegar aqui de recomposição, então, peraí. Ó, tem no segundo trimestre autobiografia, diário. Vamos nessa daí, então. Vamos no autobiografia, que acho que é um tema gostoso, né? Qual que é, Rosana, daí o link da aula? É. Aqui. Apareceu aí? Você colocou, tá lá no chat? Coloquei no chat. Dá um enter só na mensagem ali, Rosana, porque ele não tá azulzinho, daí não vai abrir para a Fer poder copiar. Copia de novo e dá um aê. Deu. Nossa, mas o meu não tá indo. Não, mas deu algum chabu aqui. Mas o que vocês precisam? Do link da aula. É o link que traga o descritor ali. Com o link já vem daí, né, Fer? O descritor daí, né? Vem. Meu Deus, Fer, enquanto a Rosana vai ali, vamos para outra página que parecia tanto tempo, já tem 7 minutos já. O meu chat travou aqui, não estou conseguindo mexer nele. Aqui. Eu acho que você compartilhou. Deixa eu ver se eu consigo alterar aqui também. Link dos conteúdos. Ah, eu compartilhei como leitor, né? Peraí que eu vou arrumar. Isso. Olha, deu nome às etapas. Aqui acho que a gente troca. Deixa eu ver se... Ai, não altera. Ai, Deus, o que está acontecendo com você, computador? Meu Deus do céu, estou em plena adolescência. A gente aproxima da câmera, vê uma espinha nascendo, sem comentários. Ó, se você quer... Eu não estou conseguindo mexer no chat. Deixa eu ver aqui. Fer, acho que vai para a última tela ali, daqui a pouco a gente vê, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Rosana, vamos lá para dar qualquer coisa, alguém manda o link que eu mandei aí, que daí eu mando de novo. Manda ele, que daí eu abro e mudo de novo.
Só copiar e mandar de novo no chat, Fer? Só. Tá. Ô, meu pai. O meu chat está travando, não consigo mexer nele. Mandei. Vê se você consegue. Meu Deus. Ó, tá parecendo que você está fazendo anotações, Fer. Tá, mas eu vou mexer nele aqui. Burra, eu já estava com ele aberto, era só mudar aqui, né? Fer, acho que acrescenta ali na técnica daí. O povo já está voltando? Já. Não pode? Mas já, sim, faltam 3 minutos, mas já. Já terminamos. Então, faz favor ajudar as coleguinhas aí. Olá. Elis do céu, vamos lá, Fer. A Elis acho que colocou lá no chat uma resposta, porque ela está sem comunicação só com o chat. Tá, eu já coloquei todo mundo como... Que pode alterar como ali? editor. Daí já podem colocar o link lá. Tá. O link da aula. Acho que copia esse aí para ela, então, que eu lembro que ela falou que ela está no celular. Enquanto a gente vai escrevendo também. Deixa eu ver aqui. Viu? Bem feito para a gente falou, a gente tá com as tecnologias, a gente tá igual os professores lá, que a gente falou no começo da aula. Tá vendo? Quem manda ser linguaruda? Me devolve meu giz, meu quadro, meu apagador. Ai, gente. Ela colocou aqui as estratégias. Ali é para o eu acho que daí para o fortalecimento ali. Dentro do fortalecimento. Acho que dá para apagar lá e colocar isso aí tudo nosso. Desse aí aqui na escuta? Na fortalecimento da prática. Fortalecimento da prática. Isso. Achei. Das técnicas lá, né? Vou colocar ali. Rever. Ai, meu pai, tá vindo um monte de gente. Rever. Aqui estou. Danice, vamos lá. Uma cópia. Organizar. Oxe. Fala. Em duplas. Trios. Para otimizar o tempo de aprendizagem dos estudantes, trazer novas formas de apresentação do conteúdo. Olá, pessoal, todos de volta aqui na mídia principal. Só para lembrá-los, né? Tem que ligar a câmera quando volta para cá, porque ela desliga automaticamente. Grupo 1. Estou conseguindo. Vamos apresentar? Vou tentar. Então, vamos lá, galera. Vocês vão ter aula, que eu estou tendo aula também. Nós ouvimos tudo, Tris.
Agora não estamos mais ouvindo, você desligou o microfone. Pessoal do grupo 1 tem que ser bem rapidinho a apresentação, para a gente conseguir, né, dar conta aqui da gestão do tempo. Essa primeira parte ali da situação-problema e da questão norteadora não precisa apresentar. Quem do grupo 1 vai apresentar para nós? Fernanda já está compartilhando, é você que vai falar, Fernanda? Podemos falar juntos, né, meninas? Ótimo, então. Bora lá, então. 3 minutos. Meu pai. Então, vamos lá. A gente colocou ali como daí o ponto, a gente, para ele estar repensando ali, a gente ficou mais, não ficar dando muito rodeio no que vai ser falado, mas ser mais diretivo ali. Ele está pensando, daí tem a pergunta ali, ó, como você está organizando os tempos da sua aula? Então, ser bastante direto, reflexivo com relação ao que ele analisa em relação a isso. Fer, daí vai para a próxima lá, acho que ali a gente, né, manteve ali, daí a gente pensou numa aula de português, porque realmente as de matemática do terceiro a gente está bem preocupado, né, que eles estão, para o terceiro ano eles não estão naquele nível ali, daí a gente teve que pensar nisso, daí a gente voltou para português ali, daí não ficou ali, Rosana, do que a gente colocou, mas seria da questão, porque foi feita a várias mãos mesmo, tá? Os computadores hoje não estão ajudando. Por isso que a gente falou, queremos o nosso GIS. Mas da gente da autobiografia deles, nesse sentido da recomposição de português, deles estarem, então, produzindo a partir de si. Então, a gente pensou ali nos combinados, quando ele for fazer isso, então, pensando nessa gestão do tempo, isso. E ajuda aí, Rosana. Dele está revendo, então, essa questão da necessidade da cópia, se isso é importante mesmo, que já tem esse material, então sai do livro didático e passa, então, para a tela. Dessa organização da sala, então, em trios, otimizar esse tempo, então, utilizando os alunos que terminam mais rápido, e os alunos que precisam dessa atuação do professor, então, esses alunos que terminam mais rápido e ficam ansiosos podem estar ajudando ele pensar, então, nessa nova organização de como ele está estruturando essa sala de aula e trazer novas formas de aprendizagem, né, de apresentação desse conteúdo. Se aquela apresentação que ele está trazendo dessa cópia, se isso realmente está surtindo efeito. Então, levar essa propositura nossa, levar ele a refletir a respeito do que está acontecendo. O que está levando ter essa ociosidade, nessa dispersão em sala. Então, de modo geral, seria isso. Perfeito. Palmas, então, aqui para o grupo 1. Pessoal, vocês depois coloquem o link lá no grupo do WhatsApp para todo mundo ter acesso? Sim? Então, bora lá. Grupo 2. Quem vai apresentar para nós? Grupo 2. Ótimo, Gabriela. Elis, você é de qual turma? Professora, fala eu fiquei de apresentar, mas no meu celular eu não vou conseguir. Está bem confuso aqui. A Gabriela vai apresentar, Sueli. Ela escreveu vai? Aqui no chat. Vai, aham. Então, beleza. Elis, você consegue me falar qual que é a turma? Eu estava no grupo 1, professor, e eu estava sem bateria. E aí eu colaborei ali no fortalecimento, onde eu passei algumas... Não. Você é dessa turma aqui mesmo? Dessa turma R? É, professora. Tá. Eu sou Elisângela Drummond. É que eu tô com 2 acessos, porque eu estava sem câmera no computador. Sim, você falou e eu tô te procurando desesperadamente aqui, Elisângela. Ó, o mistério está resolvido, tá? Eu vi que você estava participando, tá, Elisângela? Meninas e meninos, né? Tem o Márcio aqui. Quem vai apresentar para nós? É o grupo 2, sou eu? Isso, prof, eu vou apresentar para ajudar as meninas, porque a Gabi está sem microfone. Tá. Vamos lá, Tônia. Então, tá.
Ó, isso aí é castigo para todo mundo, hein, professor? A gente falou do professor que estava sem acesso à internet, hoje todo mundo sofreu com os equipamentos hoje. Você tá vendo, Cristiane? A minha avó dizia assim: quem gospe para cima cai na testa. Vamos lá, então. Aí nós mantivemos ali o objetivo, né? Melhorar a gestão do tempo em sala, potencializar o tempo de aprendizagem, auxiliar o professor, tá. Pontos de atenção, aqueles que estão lá, né? Falta de planejamento, ausência de metodologias ativas, alunos ociosos, o barulho. Na escuta ativa, a gente deixou somente, a gente entendeu que era somente uma proposição. Então, colocamos, professor, quando você planeja a sua aula, leve em consideração aqueles alunos com maior dificuldade. Escolhemos uma aula de matemática do 3º ano, equação do 2º grau, e o descritor, né, está aí, investigar as relações entre os números expressos em tabelas para representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente essa generalização, reconhecendo quando essa representação é de função polinomial. Pode passar, Gabi. Ah, tá. Aí aqui nós colocamos como poderia fortalecer, né? Imaginamos mesmo que seria em uma hora atividade acompanhar o professor na elaboração de um roteiro de aula, no planejamento de uma aula, para assim poder sugerir, né, questões que pudessem ajudar a resolver aquela problemática apresentada lá no começo. Mostrando as etapas, né, que o professor poderia trabalhar, falando em relação àquele conteúdo que a professora passou hoje na aula, que é o tempo de instrução, o tempo de engajamento dos alunos, o aprendizado específico, né, e colocamos que daríamos como sugestão trazer o conteúdo de uma forma visual e concreta, para que haja um melhor engajamento dos alunos. É bem difícil para o professores de exatas normalmente resistem a isso, né? E dizem que não é todos os conteúdos que você consegue trazer de uma forma concreta. Mas deixa eu só terminar de ler ali. Considerando os diferentes níveis, com atividades apropriadas para cada um deles. Quando a gente colocou... Só um pouquinho. Trazer o conteúdo de forma visual e de forma concreta, a gente acaba também favorecendo o que foi colocado na teoria, que não é só... ouvindo, né? Não é só o aluno ficar ouvindo, mas é para ele visualizar também. No concreto, a gente garante lá aquela questão sinestésica, né? E como é difícil convencer os professores que a gente precisa dar oportunidade para todas essas formas de aprendizado. E aí colocamos a sugestão de atividades também com a metodologia das estações, que a gente acredita, né, quando muda de estação, que estaria favorecendo os níveis, os diferentes níveis dessa forma. E os combinadinhos estão aí, como vocês viram, acompanhamento com observação, né, após fazer um planejamento, assim, com o professor em hora de atividade, procurar observar a aula, ou pelo menos ter um feedback, né, do professor de como foi. Perfeito. Palmas para o grupo 2 também. Também peço para que vocês coloquem, né, o trabalho que vocês fizeram ali, a atividade lá no nosso grupo do WhatsApp, para que todos tenham acesso. E agora, então, é o grupo 3 que vai apresentar para nós. Quem vai apresentar do grupo 3? Olá, professora. Oi. Eu preciso que as colegas só compartilhar. O grupo 3 é o nosso? São 3 grupos, né? Uhum. Oi, professora. Oi. Posso apresentar o nosso? Pode sim, por favor. Estamos aguardando.
Tá, o nosso grupo é eu, a Carla, a Aide e o Márcio. Tá. No objetivo, professor, a gente colocou melhorar a gestão do tempo em sala de aula, potencializar o tempo de ensino, aprendizagem, priorizando a participação ativa dos estudantes, a organização das atividades em sala por níveis de aprendizagem. Daí os pontos de atenção identificados. Não teve uma organização das atividades em sala por níveis, aulas centralizadas apenas no professor, alunos com vários níveis de aprendizagem diferentes. O rosa? Escutativa, tempo destinado à teoria, à instrução. Então, tempo de troca de conhecimento, um debate e desenvolvimento de atividades, a participação ativa dos estudantes. Na nossa escutativa. Aula do RCO, a gente escolheu a aula 21 do RCO do 9º ano, que é a recomposição da aprendizagem. O conteúdo é porcentagem. O nosso descritor é o D28, que é resolver problemas que envolvam porcentagem. Nos conteúdos estudados no GE, é gestão de sala de aula, né, tipos de tempo de uma aula, fortalecimento da plágio pedagógico. A gente aqui propôs um layout de sala por níveis de aprendizagem, que é um trabalho também em grupo. Acho que o layout de sala é muito importante, né? Ali o professor já pode dividir por níveis de aprendizagem, né? E utilizar a técnica Faça Agora, uma técnica bem legal para você já identificar o que os alunos já sabem previamente. Trabalhar os níveis de aprendizagem com atividades individualizadas, né? Então, para os alunos não terminar ali e ficar assim, sem fazer nada, então, essas atividades por níveis de aprendizagem individualizadas. E os combinados, professor, na verdade, não deu muito tempo para nós terminar o nosso. Mas os combinados, a gente pensou na observação de sala de aula com feedback assertivo. Perfeito, palmas para o grupo 3. Isso mesmo, gente. Olha quanta ideia bacana, quanta coisa pode ser trabalhada, né, a partir das discussões que vocês tiveram aí em grupos, né, a partir da gestão do tempo. Agora, vocês vão responder o formulário do Queremos Te Ouvir. Ele está aqui no nosso chat. Conforme vocês forem terminando de preencher, vocês vão mandar para mim aqui no chat algo que vocês vão escrever, algo que vocês gostam no inverno. Eu gosto de chocolate quente, eu gosto de usar touca, eu gosto de usar meia. Tá? Vocês vão colocar uma coisa que é boa, gostosa no inverno. Uma palavra ali para a gente fazer diferente. Ó, a sopa já chegou, a melhor de todas, né? Sou suspeita em falar porque eu amo sopa, né? Então, já gostei aí da primeira palavra. Usar bota, fica chique no inverno de bota, né? Assistir filme no inverno, tudo de bom com uma coberta, né? Dormir, a gente descansa tão bem. Tudo de bom. Dormir de conchinha, concordo. Caldo de mandioca, vai dando uma fome, né? O povo só lembra em comida essas horas. Professora, me perdi, preciso do link aqui do formulário, não me achei aqui. Não achou? Tá, só um pouquinho. Ficar de pijama. A turma de hoje é a turma R, tá, Rosana? Pode pôr o R. Eu vou colocar o link, Carla, aqui. Ó, pode abrir que tá lá.
Então, vamos dando sequência, a Carla vai preenchendo ali, tá? Ó, a Fernanda colocou chá. Eu tô tomando um chá hoje, chocolate quente é bom também. Então, vamos dar sequência aqui para terminar dentro do horário, tá? Então, nós temos as atividades avaliativas, é importante que vocês se organizem, anotem para não esquecer, né? Que o plano de ação deve ser entregue até o dia 4/7 e o relato de implementação deve ser entregue até o dia 8/8. Na página do Saiba Mais, nós temos uma variedade maravilhosa de material aí para aprofundamento, né, de conhecimento em relação ao tema trabalhado. Esse material também está no Classroom, mas ele não está todo aqui no mural, tá? Eu coloquei na biblioteca, eu tive problema com o meu Classroom essa semana e não estava salvando lá no mural, tá? Então, olha só, biblioteca, quinta reunião, clica, aparece aqui todo esse material que é riquíssimo, né? E que eu sugiro que vocês olhem, que vocês visitem ali para aprofundamento do conhecimento. Síntese. Sabemos que um dos trabalhos mais importantes do professor em sala de aula é administrar o processo de ensino-aprendizagem. E para isso, a gestão eficiente do tempo é essencial. Agora, para a gente pensar e refletir. Pedagogo, considerando as discussões deste encontro, como podemos orientar nossos professores a organizarem melhor o tempo de suas aulas? Quem gostaria de fazer uma fala rapidinha sobre? Como nós podemos orientar o nosso professor? Vocês concordam comigo que tudo que nós falamos, a atividade do Em Ação, foi para ajudar o nosso professor e orientá-lo? Sim, né? Cris, pode falar. Professora, eu costumo orientar meu professor que uma das coisas que ele deve fazer logo que ele chega na sala de aula, após as saudações, é realmente organizar o espaço. Organizou o espaço, passar no quadro um breve relato dos objetivos da aula, o que ele vai trabalhar nesse dia. Isso já organiza o aluno mentalmente, né? Hoje a gente vai trabalhar tal coisa e tal coisa. É uma produção de texto, é uma recomposição de um texto. O tema é tal coisa. Então, isso já deixa o aluno preparado para que aquela aula seja produtiva. É diferente do professor chegar e não elucidar para o aluno qual é o objetivo daquele dia. Então, eu acho que isso ajuda muito a focar na distribuição de tempo para cada etapa da aula. Com certeza, concordo contigo, Cris. Carla? Obrigada, prof. Oi. Você ergueu a mãozinha? Agora. Oi, professora. Então, não só sobre a gestão de tempo, né, mas a minha prática, assim, com o professor, é essa escutativa, né? Então, eu chego, já vou lá cumprimentar, e eles não podem ver a gente, né, também, graças a Deus. Que eles sempre querem conversar alguma coisa, pedir algum material, né, que vão usar no decorrer do dia, coisas que não ficaram prontas, né, no dia anterior, e assim. Então, em cima dessa escutativa, essa troca, é tudo muito rápido, né, esses nossos contatos, né, e então a gente vê, assim, a importância dessa aproximação. E aí, nos nossos encontros, né, do planejamento, das nossas reuniões, né, pedagógicas, de estudo de planejamento e tudo mais, aí eu sempre, né, que tenho a oportunidade, eu converso nesse sentido, né, que como a gente gosta de ter alguém por perto nas nossas necessidades, nossas dúvidas, né? Ou mesmo é o aluno. Então, eu procuro fazer sempre esse link, né? Que essa aproximação, esse acolhimento faz parte do planejamento também, né? Com certeza, essa aproximação, ela é isso que nos difere dos outros animais, né?
essa empatia, esse ajudar, estar junto, né? E sabe, professora, que é tão relativo assim, a gente falou dos ritmos agora, né, dos níveis, dos ritmos aqui, e o tempo, né, então o tempo é uma oportunidade única e muitas vezes necessária, a gente não consegue realizar, que é em relação aos nossos alunos, né, que tem os laudos de autismo, de TDAH, né, essa questão de distúrbio de aprendizagem e tudo mais. Então, a gente procura fazer esse trabalho, que, na verdade, é um trabalho só. Uhum. Se você, né, se tiver esse cuidado, atingir essa atenção, essa situação, né, porque na sala já temos os laudados, que já são muitos, hoje tem uma grande parcela. E mesmo assim, tem aqueles que, né, que estão em condições, né, mais favoráveis, também precisam, né? Exatamente. Então, além da questão do tempo, de tudo, existe essa questão do acolhimento, que é essencial e muda, eu vi isso na participação de um aluno que ficava muito retraído, de cabeça baixa, e a gente foi se aproximando nessa escutativa dos professores, né? Puxa, na sala tal, o aluno tal, papapá, não está naquela listagem que a gente passou, né? Então, só finalizando. E a partir desse momento que a gente começou a conversar sobre ele, né, nesses momentos, surgiram ideias, ele já foi colocado numa outra situação dentro da sala de aula, mais próximo do professor, aí já teve todo um cuidado de atingir aquele aluno, porque... Perfeito, Carla. Isso mesmo. Parabéns pela ação, Carla. Pessoal, só para fechar aqui, né? Então, olha só, na semana que vem nós vamos, né, falar sobre a recomposição e a participação e interação dos estudantes, que também é uma frente de observação que está lá na rubrica, então não pode faltar de jeito nenhum. Eu vou parar a apresentação para a gente tirar o print final e poder ir para o nosso feriado, né? Vamos lá? Todo mundo sorridente, ó, último segundinho. A ID não vai conseguir abrir, a Elisângela está com duas... Vamos lá, 1, 2, 3 e... X, gente linda, deixa eu colocar aqui na nossa turma o print. Professora, como eu sou da turma N, eu mandei o link lá para você, tá? No link da aula, da atividade, para você postar nesse grupo aí, tá? Sim, Fernanda, eu já postei no grupo, tá? Muito obrigada. Pessoal, desejo a vocês um feriado abençoado, tá? Aproveitem bastante, fiquem com a família, vão passear, esqueçam um pouquinho das obrigações, né, de trabalho, e aí na semana que vem a gente volta com tudo, mais uma pegada, logo nós estamos no recesso, combinado? Até semana que vem, tchau, tchau. Bom feriado, bom feriado, pessoal. Até semana que vem. Tchau, pessoal, bom feriado. Bom descanso, gente.